Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje a gente vai falar sobre planejamento reativo, que foi um conceito que eu aprendi, né? Tive contato a primeira vez nesse livro aqui, Jet Sheet Dawn, né? A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, o método GTD, né? Bem bacana esse livro. E eu aprendi esse conceito aqui. É só um trechinho do livro, né? E aí eu relacionei, trouxe esse conceito para dentro da manutenção e escrevi um pouco sobre isso, né, um artigo que está no meu LinkedIn pessoal e também está no Instagram do clube. Né? Se quiser ler na íntegra, pode ler lá. Então, planejamento reativo, por David Allen, no livro dele, o que era, né? Modelo de planejamento reativo. Esse é o que está no livro do David Allen. Vamos lá. O modelo não natural é o que a maioria das pessoas ainda pensa conscientemente que seja planejamento. E, como costuma ser muito artificial e irrelevante para o trabalho real, as pessoas simplesmente não planejam. Pelo menos não de primeira. Resistem a planejar reuniões, apresentações e operações estratégicas até o último minuto. E aí tem uma frase aqui do Will Rogers. Quando você se encontrar dentro de um buraco, pare de cavar. Essa é verdadeira, hein? Outro parágrafo. Mas o que acontece se você não planeja com antecedência? Em muitos casos, crise. Não comprou os ingressos? Achei que você fosse cuidar disso. Né? Dá um exemplo aqui entre parênteses. Então, quando a urgência do último minuto o pressiona, o modelo de planejamento reativo prevalece. Qual é a primeira coisa que acontece quando a sujeira bate no ventilador? Ação. Trabalhar mais, fazer hora extra, contratar mais funcionários, ocupar-se mais e um monte de gente estressada é jogada na situação. Isso é bem verdade. Né? Se a situação ela já é estressante, tu joga as pessoas já estressadas dentro da situação. Até que, quando ter todas essas pessoas ocupadas, se esbarrando não resolve a situação, alguém tem uma ideia brilhante e declara: precisamos nos organizar. Então as pessoas desenham retângulos em volta dos problemas e os rotulam, ou redesenham os problemas e mudam os rótulos. E aí tem mais uma frase aqui da Rochelle Meyer, acho que é o nome. Não saia fazendo qualquer coisa, fique parado. Então, outro parágrafo aqui para finalizar. A certa altura, percebem que apenas redesenhar os retângulos não ajuda muito na solução dos problemas. Agora alguém, muito mais brilhante, sugere que é necessário mais criatividade. Vamos fazer um brainstorm. Com todo mundo reunido, o chefe pergunta: então, quem tem uma boa ideia? Quando nada acontece, o chefe talvez suponha que a equipe já tenha esgotado boa parte de sua criatividade. Hora de contratar um consultor. Se o consultor vale o que ganha, em algum momento fará a grande pergunta: afinal, o que vocês realmente estão tentando fazer aqui? Visão, propósito. Aí eu botei aqui, né? Trágico e verdadeiro. Então, foi disso, né, desse livro, eu trouxe isso, né, para dentro da parte da manutenção e eu escrevi esse artigo que eu vou abordar agora, né. A desgrama é que eu tô sem mouse aqui. Mas vamos lá, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, o nome do artigo é Planejamento Reativo, né? E ele começa assim: o planejamento reativo ocorre quando ações que normalmente deveriam ser executadas antes do trabalho, bem antes, na verdade, acontece pouco antes do trabalho começar ou enquanto o trabalho está ocorrendo. Dentro da manutenção o serviço já está rolando e ações de planejamento que deveriam ter acontecido muito antes do serviço acontecer, né, dele ter começado, na verdade, né, começam a se desenrolar enquanto o serviço está rolando. Então, para a gente entender, a gente tem que fazer uma separação aqui. Planeja, programa, executa. É assim. O fluxo mais básico, mais simples de um sistema de manutenção, né, um processo, funciona dessa forma. Né? Planeja, programa, executa. Planeja, programa, executa. Não é executa planejando, né? Não. Planeja, programa, executa. Então, esses processos, né, eles estão bem separados. Legal.
Então, continuando no artigo. Por exemplo, a compra ou a verificação em almoxerifado de material e aprovisionamento depois que o serviço começou, imprevisto. Então, obviamente que se o serviço já começou, eu estou consultando no Almox, estou aprovisionando, estou tentando comprar peça ou qualquer outra coisa dessas, quer dizer que isso é um imprevisto, né? Eu não previ as coisas para executar aquele serviço. Outro ponto. Adição de mais mão de obra após o serviço ter iniciado. Especialidade ou quantidade. Então, o serviço ele não foi bem planejado. Por quê? Porque era para fazer com 4 pessoas, a gente planejou para 2 fazer. Aí no meio do caminho teve que colocar mais gente, né? Ou era para ser feito, sei lá, em um turno, né? E aí foi feito em 3 turnos. Ou era para ser feito só por mecânicos, mas precisou do eletricista, né? Ou do instrumentista. Então isso é um erro também que denota, né, o planejamento reativo. Outro ponto, mudança de cenário, que poderia ter sido prevista, que gera outros serviços além do planejado. Então, chega lá na hora de executar, o cenário muda. E isso tem a ver um pouco com o que eu falei no podcast passado, né, que a mudança de cenário é também um calcanhar de Aquiles do planejamento do planejador. Mais um ponto, falta de equipamento para realizar um serviço, por estar em outra frente de trabalho ou por não existir na ferramentaria. Então, se o equipamento que tu precisa para fazer o serviço não existe na ferramentaria, isso é um problema de planejamento. Agora, se o equipamento está em outra frente de serviço, isso é um problema de programação, né? Falta de informações técnicas, como ajustes, tolerâncias, torques, testes, né? Para te startar a máquina, para te comissionar ela, né? Gerando tempo logístico da execução ou descumprimento de definições técnicas por desinformação. O cara já não tem informação, já faz de qualquer jeito, né? Ou fica se deslocando buscando informação, né? Então o equipamento está parado, era para estar terminando de manutenir, mas não está manutenindo nada. O cara está se deslocando, está indo lá no PCM, está indo lá na oficina para tentar pegar uma informação que já deveria estar com ele. Porque a gente se engana, assim, a gente acha que todo mundo tem que saber tudo, não existe isso. E a gente nunca vai ter um mecânico, um eletricista, um instrumentista que saiba tudo de tudo, né? Ele vai saber muita coisa, por melhor que ele seja, mas ele não vai ter gravado todas as tolerâncias, todas as especificações técnicas de todos os equipamentos. Essas informações elas têm que estar contidas. Se elas são necessárias para a execução do serviço, elas têm que estar anexas à ordem de serviço. Mais um ponto, falta de alinhamento metodológico. Isso também é um pouco do que eu falei no podcast passado, daquela área cinzenta, né, entre o que e o como. A maneira que o serviço está sendo realizado é diferente do que se previu. Logo, os recursos mudam, os riscos mudam e o tempo de execução muda. Então, se a gente pensou em fazer um serviço de certa forma, num certo método, e chega na hora de executar ele está sendo feito de outro, é óbvio que alguns recursos, né, como ferramentas, etc., podem mudar. Mas também o tempo pode mudar. Mas também o risco pode mudar, né? E pode mudar completamente. E muda, às vezes, de certa forma, até inviabilizando o planejamento. Vou contar uma história para vocês que aconteceu numa empresa próximo onde eu trabalho. Uma equipe de manutenção estrutural, né? Então, existem algumas empresas que têm equipes de manutenção em estruturas metálicas, né? Por quê? Porque a gente chama isso de integridade estrutural também. Porque a gente tem infraestrutura elétrica e infraestrutura mecânica. Isso é uma parte da infraestrutura mecânica. Não são os equipamentos, mas são as estruturas que suportam os equipamentos. Se elas falharem, se desgastarem, obviamente que a gente vai ter problema na operação da fábrica ou da indústria, seja qual for. Então, essas equipes de integridade estrutural, elas dão manutenção em estruturas metálicas, normalmente, né? E tinha um serviço. O serviço era trocar, se eu não me engano, um xamento ou um travamento, né, de uma galeria, né, uma galeria metálica que suportava uma correia transportadora. Olha
o tamanho da responsabilidade de todo mundo. Bom, o que aconteceu? O pessoal cortou uma parte da estrutura errada e a estrutura veio abaixo. Então ela desabou. Uma estrutura que devia pesar, sei lá, por baixo umas 30 toneladas, talvez. E ela caiu. Bom, vamos lá. O que se planejou? E o que se fez? Porque se no... Vamos lá, vamos tentar entender. Se no planejamento foi definido que era aquela parte que tinha que realmente cortar e não previa um reforço, algo do gênero, um travamento, para não acontecer o que aconteceu, o acidente, né? Se no planejamento eles fizeram tal qual estava previsto no planejamento, quem errou foi o planejamento. Ou a engenharia que definiu, não sei como é que foi feito, né? Mas se eles cortaram algo que não estava previsto no planejamento, foi culpa da execução. Esse acidente, né? E de fato estou falando em culpa mesmo, né? De certa forma eu preciso falar em culpa, né? Mas se o planejamento nem previu nada, não teve um estudo de engenharia, isso é um problema bizarro da gestão, né? Porque tu não pode de forma alguma intervir em algo estrutural sem ter um plano de corte, um estudo de engenharia, um estudo de travamento, uma simulação, se for o caso, dependendo, né? Uma simulação dos esforços na estrutura, trabalho básico de engenharia estrutural. Agora, se o pessoal que foi cortar lá, foi fazer a manutenção, substituir o travamento, descumpriu o que estava previsto no planejamento, eles incorreram num erro, né? E geraram o acidente. Então entende que é uma responsabilidade muito grande. Então essa falta de alinhamento metodológico, entenda de novo isso, é uma coisa muito importante. A execução, em muitos dos casos, não confia no planejamento. Porque no planejamento tem muitas pessoas inexperientes. Então não confia na forma que o planejamento foi desenvolvido ou é desenvolvido, e o pessoal nem olha a ordem de serviço. Mas por quê? Porque é uma falta de alinhamento, de fato. Essa falta de interação, de integração que acontece muito em empresas grandes que separam execução de planejamento. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque o planejamento está falando uma coisa, a execução está falando outra, ou está fazendo outra, e essas coisas não se conversam, e os históricos de planejamento estão todos errados, obviamente, né? Porque se eu planejo uma coisa, o cara vai lá e faz outra, e eu registro na ordem de serviço o tempo, pensando que ele fez isso, mas ele fez isso aqui, tu não tem histórico. O histórico ele é falso, né? Ele pode existir, mas ele é falso. Então, isso também está alinhado, uma coisa assim que é importante entender. O planejador, ele está muito mais próximo do mecânico e do eletricista do que do engenheiro de manutenção. O trabalho dele está muito mais próximo do mecânico e do eletricista do que do engenheiro de manutenção. E algumas pessoas acham que não, acham que se enganam um pouco em relação a isso. Então, é muito mais importante, escuta o que eu vou dizer, que o planejador tenha conhecimentos de mecânica, elétrica, dos equipamentos da área, do que ter conhecimentos de gestão, de manutenção, de engenharia de manutenção. Essa aí é duro, né, de ouvir, sei lá, o pessoal, talvez alguém não concorde, etc., mas isso é um fato. O trabalho do planejador de manutenção está linkado a serviço. A serviço. Ele está planejando serviços preventivos, serviços condicionais, serviços, sei lá, corretivos, programados, né? É serviço. E quem é que faz o serviço? Mecânico, eletricista. Então, o que adianta? Vamos lá, pensar assim. Estou abrindo um parênteses aqui, tá? O que adianta o planejador saber calcular backlog, né? Aí ele consegue fazer, sei lá, a estimativa da quantidade de material de estoque através de um cálculo de Poisson, de confiabilidade. Você não sabe planejar um serviço, cara. O trabalho dele é planejar serviço. Esse é um trabalho de planejador de manutenção.
Planejador de manutenção. É planejar serviço. Esse é o trampo. Esse é o trampo. Se tu acha que não é, tu tá enganado. Esse é o trampo. O resto é menos isso. Então, 85% do teu trampo é esse. Então, por isso que eu falo que o planejador está muito mais próximo do mecânico do eletricista do que de qualquer outra coisa. Porque não adianta se tu não sabe planejar serviço, o pessoal não vai levar a fé no teu planejamento e vai acontecer isso que aconteceu. Né? Não estou dizendo que essa foi a causa, né? Mas acredito que tenha um pouco de relação. Porque uma coisa, às vezes, a gente olha assim, o cara errou e etc. Né? Isso é muito simples, né? Isso é óbvio que alguém errou. Dá para ver, dá para perceber, aconteceu um problema, etc. Mas às vezes a gente não sabe o clima cultural que gerou aquilo ali. Que é esse clima de descrédito do planejamento. O pessoal não olha o que está escrito na ordem de serviço, não lê nada daquilo ali, porque quem fez o planejamento não tem nem ideia, então isso é uma coisa que acontece, né? E eu achei importante abrir esse parênteses. Então, conhecimentos de gestão de manutenção, engenharia de manutenção, de análise, né, de previsão, são importantes, obviamente, mas se tu não sabe planejar serviço, tu não é um planejador de manutenção. Legal? Fechando o parênteses, continuamos. Então, falta de alinhamento metodológico, e vamos lá, né? Outro parágrafo aqui, desse artigo que eu escrevi. Outra faceta do planejamento reativo é o ato de emitir as ordens de serviços planejadas após a execução do serviço. Algo que parece ganho de tempo é a confissão de que a ordem de serviço não tem o status de importância que deveria e que o processo de passagem de bastão entre PCM e execução não ocorre de maneira formal. Eu falei tudo que eu falei antes de falar isso aqui, sem me ligar que eu ia falar isso aqui. Isso aqui resumiu o que eu falei anteriormente. Se tu prestou atenção, entendeu, né? Porque se o cara executa o serviço sem a ordem... Vamos refletir um pouco sobre o nome desse negócio. Vamos lá. Vamos abrir mais um parênteses aqui. Ordem de serviço. Ordem. Esquece de serviço e foca em ordem. Ordem. Isso aqui é uma ordem. Ordem judicial. Ordem... ordem... O cara te deu uma ordem. Ordem administrativa. Ordem do exército. Algo assim. Então, ordem é uma ordem, cara. Tu tem que cumprir aquilo ali que tá aqui. Tá aqui, ó. Quando o cara entrega aqui uma intimação ou uma ordem judicial, né, para uma pessoa, tu vai ler o que está escrito na ordem. Então, ordem é disso, entendeu? Eu acho que o cara às vezes esquece um pouco dessa questão do significado das palavras, né? Então, a ordem de serviço é o que realmente o nome está dizendo, ó, é isso aqui. Mas como é que o cara faz sem nem ver o que é para fazer? Então ele vai lá, trabalha e depois tu emite, então, mas vai emitir para quê depois, então? Pra não emitir nada. só registra lá. Isso é um pouco disso que eu falei anteriormente, né? Que se não tem a ordem de serviço, se ela não tem, não existe, se não tem esse rito, né? Que é o emitir, a ordem é uma passagem de bastão do planejamento para execução. É uma interface que eu costumo falar, né? Então tá aqui, ó. Pô, toma. Ó. É que nem o planejador passa para o programador. Quando ele muda o status da ordem, né? Ou da ordem ou da nota, da solicitação, de planejando para planejada, ele passou para o programador. Essa bolinha já está com o programador, não está mais com ele. E quando é emitido, né, a ordem de serviço, a emissão da ordem de serviço, ela é tipo um comando, né? Ó, tá aqui, ó, esse aqui é o serviço, tá aqui os detalhes, blá, blá. Só que, né, se algo, né, que quando não tem isso, né, uma confissão de que a ordem não tem o status de importância que deveria ter, que eu escrevi aqui. Ela não tem, ela não existe. Então, um planejamento não é um planejamento, é uma administração. Então, a administração de manutenção é só controle, né? Mais ou menos. Né? Só registro, registra, imprime, registra, pega. Um PCM onde a pessoa não tem conhecimento técnico de nada é uma administração, né?
emite as ordens, vê se o pessoal preencheu certinho, emite os planos, aí o pessoal faz o serviço, depois tu registra na ordem, isso é uma administração. E muitas empresas funcionam assim, grandes empresas, né? Então, é impossível que um PCM, escuta o que eu vou dizer agora, é impossível que o PCM seja relevante sem ser tecnicamente relevante. Então, o PCM, né, tem que ser uma área técnica também. Porque senão não tem como. Senão não consegue influenciar, não consegue definir, não consegue participar do jogo. Né? Fica só com uma administração. Então, evoluindo aqui, para te ver, né? Eu tinha falado a coisa e depois. Último parágrafo. Uma empresa que não tem PCM, quando o implanta, inevitavelmente passará pelo processo de planejamento reativo. Mas esse processo deve ser transitório e passageiro, 1 ano ou um pouco mais. Com o ganho de conhecimento, experiência e maturidade dos processos de PCM, logo o departamento deve evoluir para um sistema de planejamento que antecipe e preveja todas as necessidades para a boa execução das manutenções planejadas e que tenha uma maneira formal de passar a programação dos serviços executados. Na realidade, tem mais coisa aqui. Não, não tem não. Deixa eu ver aqui. É isso. O que eu digo, o que eu quero dizer aqui, né, com esse parágrafo? Que quando tu implanta um processo de planejamento, o conhecimento está todo na execução. E o processo de planejamento, o conhecimento ele tem que vir migrando e se equalizando. Porque não vai deixar de ser, né, a maior parte do conhecimento técnico vai acabar estando na execução. Mas se engana muito quem acha que o PCM não tem que ter conhecimento técnico. Se não tem conhecimento técnico, não consegue jogar. Não consegue jogar. É uma administração. Não consegue influenciar e não tem relevância. Porque se tu não tem relevância técnica dentro do setor de manutenção, é como se tu não tivesse relevância em nada. Não tem como fugir disso. Não tem como um engenheiro mecânico não saber de mecânica. No final das contas, o que importa são essas especialidades, né? Porque são necessidades dos equipamentos. É que nem eu escrevi esse tempo, né, no e-mail lá, por outro motivo, que não vem ao caso de dizer, mas eu não quero fazer manutenção, é a necessidade das máquinas. Não é eu que escolho, não é eu que quero parar os equipamentos, né? Que as pessoas às vezes ficam pensando, manutenção quer parar, a produção quer... Não, cara, não quero não. É o equipamento que precisa disso. Só estou te alertando, te dizendo, planejando, né? Colocando um mapa. Não é o que quero, o Bruno quer, não quer nada. Se pudesse não fazer manutenção nenhuma, uma vez no ano, para mim ótimo. Mas tem equipamento que precisa ser revisado semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Não tem o que fazer. É o custo do uso, né? Se tu estudou um pouco gestão de ativos, tu vai entender que existe um custo de aquisição, que é o CAPEX, eu até já falei isso aí em algum lugar, em algum podcast. Existe o custo de operação, que é o OPEX. E está dentro do custo de operação o lucro cessante, a parada da máquina. Por quê? Porque a gente não consegue dar manutenção com a máquina rodando. Então, o que algumas pessoas da operação não se dão de conta é que não existe 100% de disponibilidade física. Não existe isso. Por isso que existe disponibilidade física, disponibilidade operacional, disponibilidade inerente. Tá? Porque tu não tem o equipamento disponível para ti 720 horas, né, no mês. Algum, depende do equipamento, né? O que eu estou me referindo não tem. Por quê? Porque ele precisa de paradas programadas para fazer os preventivos. Se tu negligenciar isso, ele vai parar por conta própria. Parada emergencial, breakdown, etc. Não tem como fugir. Então, de certa forma, isso é uma coisa importante de entender. O equipamento vai parar. Ou pela intenção da gestão, ou por si próprio. Então, achar que estratégia de manutenção e gestão de manutenção vai não parar os equipamentos é uma doideira. Doideira completa. Não existe isso. Teoricamente, tu planejando, né, e etc., fazendo uma gestão, tu vai parar menos que tendo paradas emergenciais. Mas não é bem esse o ganho.
Não é bem a questão de disponibilidade física. Né? Porque tu vai ter uma indisponibilidade física preventiva, não tem como fugir disso. Tu vai ter que parar o equipamento para dar manutenção. O ganho está na longevidade da vida útil do equipamento, que é isso que fala a gestão de ativos. É que se eu faço um investimento prevendo usar aquela fábrica, né, por 30 anos, que esses equipamentos, né, se eu tenho a previsão que os equipamentos vão durar 30 anos, que eles durem 30 anos. Claro, estou sendo meio simplista e genérico aqui, mas para você entender. Eu comprei um carro, não comprei um carro para trocar pneu de mês em mês, né? Não comprei um carro para trocar o motor a cada 5 anos, não. Comprei um carro para ele durar, né? Sei lá, tem uma expectativa aí de, sei lá, 10, 15, 20 anos, sei lá. Ou 500 mil quilômetros, não sei. Tu tem uma expectativa de uso. Né? Só que quando tu não faz manutenção preventiva, essa expectativa vai caindo, e o equipamento vai se degradando. Então, outra viagem é achar, olha isso que eu vou te falar. Isso é uma ilusão. Achar que existe um momento ótimo para parar equipamento. Eu vou falar disso no próximo podcast. Achar que a manutenção baseada na condição é a melhor coisa do mundo, muito melhor do que a manutenção preventiva, porque eu vou parar quando o equipamento realmente precisar. Mentira, cara. Mentira. Não existe isso. Tu vai parar quando programar. Tu não vai parar quando o equipamento precisar. Não existe isso, velho. Não existe isso. É caótico. Não é uma coisa assim, se tu estiver lidando com um equipamento, vá lá, tudo bem. Mas a coisa ela é caótica. Ela é caótica. São 1000 equipamentos. Cada um falhando hoje, amanhã e aparecendo defeito, que tu não consegue programar isso aí assim. Tu acha que a fábrica tá lá para te ficar programando? Não, cara. A fábrica tá lá para operar. E que nem tem num artigo. Cara, eu vou ter que fazer alguma coisa sobre esse artigo. É como se fosse uma árvore de Natal. Defeitos, 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 e tu não consegue resolver todos. Porque atuar no defeito é melhor, né, do que atuar na falha funcional, na parada completa, obviamente. É mais barato, né, mas é muito mais negligenciável. Então, se você pesquisar, acho que eu não sei se está no LinkedIn ou no Instagram, tem lá algo que eu escrevi assim: a manutenção preventiva é uma escolha, a manutenção corretiva é uma obrigação. Então, é uma escolha parar o equipamento. Só que, às vezes, as pessoas optam por não parar. E a falha evolui, e vira uma breakdown, vira uma emergencial. Né? Então, esse artigo que eu comentei, ele compara a manutenção baseada na condição preditiva, né? Faz a inspeção, etc., colhe os dados, né? Faz uma previsão de falha, com a breakdown, que é igual, quase que igual, né? Esse artigo. Não, se não lembro o nome. Não vou lembrar. Mas se eu lembrar, eu coloco em algum lugar. Né? O que me acompanha aí, tu vai acabar... Se tu tá lá na comunidade, eu já devo ter falado disso. Se tu não tá, não sei. Mas aí tu me acompanha aí que uma hora eu vou falar sobre isso. Então olha que louco, né? Manutenção preditiva ou CBM, né? Condition Base manutenção baseada na condição. Em inglês tá fora, zero. Muito parecido com a manutenção corretiva emergencial. Por quê? Porque o ser humano espera. Vamos operar mais um pouco, não dá, vamos na próxima parada, daqui a 25 dias, que, meu velho, já foi. O custo é praticamente igual. Então, quanto da diferença, existe uma diferença financeira, mas tá. Bom, mas já emendei tudo, já nem sei mais porque onde que eu parei, mas acho que abri um parênteses dentro do outro e me perdi. Mas voltando aqui para finalizar, quanto tempo já deu? 29? Nossa, olha, nem vi. No começo, né, uma empresa está instaurando o processo de planejamento, vai ter planejamento reativo. Por quê? Porque a velocidade de execução é muito maior e as pessoas, e isso é um erro também, as pessoas botam pessoas inexperientes dentro do PCM.
Se quer que o teu PCM funcione, tem que botar uns cara cobra lá, senão não vai funcionar, né? Os caras respeitados pela execução, né? Que tenham conhecimento de área de equipamento, é esses caras que tem que estar lá. Porque eles vão falar uma língua que o pessoal da execução entenda. Porque, de novo, o planejamento está mais próximo da execução do que da estratégia ou da tática, de qualquer coisa, né? Planejador, etc. O PCM ele está ali, né, para fazer coisa. Ah, o PCM ele é um setor estratégico, mais ou menos, bem mais ou menos. Calma, às vezes não dá. Porque para ser estratégico tem que ser bom, cara. E se só jogar cara novo, inexperiente, tem que ter engenharia, papapá, tem engenharia, mas não conhece a planta. Tem engenharia, mas não sabe o que é um motor, um redutor, vai fazer o quê? Planejar intervenção em motor e redutor, em correia, em equipamento, e não conhece equipamento. Como? Me diz, me explica. Como que a pessoa vai fazer isso? Não vai fazer, cara. E aí vai gerar esse clima onde ninguém respeita, ninguém dá bola para o PCM, porque você não sabe nada. E como que isso aí vai ser estratégia? Me diz, me fala. Como que vai ser estratégia? Tu acha que planilha e papapá Tu acha mesmo que... Nossa senhora, velho. Tu acha mesmo que a gente, dentro do setor de manutenção, tá lá pra ficar fazendo planilha? Gráficos? Não, cara. Vocês acreditam realmente que tu toma decisão olhando pra uma planilha? Porque se fosse possível isso, tu não precisava estar nem na planta. O cara tá lá em Marrocos, olha lá a planilha, olha ali aqueles gráficos, vamos fazer isso lá no Brasil. Que? Cara, não viaja. Não existe isso aí. Isso aí te auxilia a tomar decisão. É complexa a coisa, mas vamos lá. Então, vai ter, né, essa parte aí no começo, o planejamento criativo, por parte do PCM, mas isso tem que ir ganhando maturidade, etc. E eu sugiro fortemente, nisso estou falando muito sério, coloquem pessoas boas da execução no planejamento. Se tu quer que esse planejamento seja relevante. Se não, não vai jogar. Não vai jogar. Não vai jogar, entendam. Em algumas empresas é possível tu ter majoritariamente muita manutenção preventiva, mas a grande maioria dos serviços serão corretivos programados ou condicionais. E, meu amigo, é caótico. Não é simples. Não é simples. Não é só lá, saiu aqui as preventivas, tá atrasado, olha a aderência, etc. Não é. Tem muita dúvida da capacidade hoje, né, dessa visão simplista assim, do PCM ligado à gerência e não sei o que. Hoje em dia eu tenho muita dúvida, eu não consigo ver a performance de nada em lugar nenhum sem ter bons profissionais, sem ter pessoas competentes. Não consigo ver nada. O sistema por si só. Porque a gente também tem essa ilusão de que o sistema vai funcionar por si mesmo, como se ele fosse algo que tivesse uma vida própria. Cara, quem faz o sistema são as pessoas. Se as pessoas boas estiverem num canto e elas não estiverem meio distribuídas assim dentro do teu sistema, pensando em sistema como engenharia, planejamento, execução, gestão, gerência, tudo distribuído, essas pessoas boas, não vai funcionar, cara. Se não tiver cara viajando, que não conhece a planta, não conhece nada, não tem competência técnica na engenharia de manutenção, tu engenheiro de manutenção não vai agregar nada. No PCM tu só coloca cara que o cara é formado, eu não sei o que, mas não conhece nada da tua planta, nada. Não vai funcionar, velho. Se tu vai na execução e tu coloca pessoas que não têm competência técnica, não têm qualitativos técnicos, não vai. Então, o olhar do gerente, o superior, é distribuir escuta isso, distribuir distribuir a qualidade e a competência humana de forma adequada nos seus departamentos. E isso
significa tu mover peças e distribuir essas peças. Né? Tu não ficar concentrado. Né? Os melhores estão aqui, os ali ninguém sabe nada, não tem nem ideia. Não, cara, distribui, é melhor. E eu coloco essa questão da distribuição porque eu tive experiências assim. Eu coloquei um dos meus melhores encarregados uma vez para o PCM e foi o melhor planejador que eu já tive. Melhor programador que eu já tive, fora de série. Né? E também um colega meu que era supervisor em outra empresa, veio, né, para atuar na nossa equipe e atuou dentro do PCM e performa muito bem. Então, de novo, reforçando, né? O planejador ele está mais próximo do mecânico, do eletricista, do que do engenheiro de manutenção, do que do gestor lá, do gerente. Você tem muita CBM, né? Manutenção baseada na condição, manutenção corretiva programada, cara, é serviço, né? E eu dei uma desviada, mas acho que agregou, né? Paciência, né? Eu faço isso com alguma frequência. E o planejamento reativo é isso. Então, se quiser ler na íntegra, né? Lá no LinkedIn, convido até para me seguir lá no LinkedIn, né? Ou também está no meu Instagram, se eu não me engano. Legal? Espero que vocês tenham gostado do podcast, né? Bacana isso. Eu acho que de repente vocês vão pensar aí que deve ter coisas que eu falei semelhantes aí na empresa de vocês. E se gostou, curte, compartilha, né? Dá essa força aí pra gente crescer o canal. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.